porque a nossa matéria é muito maravilhosa, né? Que é o Guimarães Rosa, assim. Eu acho que suscitou esses encontros. Claro que essas oficinas tinha a Bia podendo falar um pouco internamente do processo dela, mas o motivo da gente estar aqui, de fato, foi o filme que a gente fez a partir da obra do Guimarães Rosa. Então, essas questões são... esse filme, ele pode... A gente pode falar de muita coisa, né? A gente pode falar de filosofia, de psicologia, de gênero, de... Enfim, tudo que ele suscita, porque ele é uma obra imensa. Não sei se tu chegou agora, tô falando pra eles que a Bia não veio hoje. Infelizmente, ela não pôde vir. E vocês vão ficar comigo. Vocês são Luísa, Lemer, Sotis, e enfim. Então, esse é o motivo da gente estar aqui. De estar presente, estar junto, conversar e não deixar o filme... assim, seguir essa vida sem nada acontecer, assim, com ele. Eu acho que até se criou um novo tipo de lançamento, assim. Eu acho que as pessoas têm quis fazer mais debates e poder, de fato, conversar, assim, né? Porque a gente, nossa, é tão difícil fazer cinema, é tão difícil fazer tudo. Você passa anos e depois anos e aí você lança e fala, acabou, Guarda pronto, tudo aqui pra você. exatamente. E com isso a gente pode, enfim, encontrar e conversar com as pessoas, estar junto e criar novas conexões e tudo mais. Então, eu vou dar uma de Bia aqui, bem maluca, porque a Bia, assim, né, trabalhar com ela tem um processo particular, assim, que é um trabalho muito em camadas, assim, eu poderia dizer. Tem uma camada inicial que vai. Esquece o racional, absolutamente. Ela propõe coisas e para tirar o racional, exatamente para tirar qualquer possibilidade de você pensar muito, concatenar muito, ficar com medo ou não querer ou daranã. É tipo, vamos. E aí isso vai assim muito. Vai, outro, tá, 1 minuto pra fazer, 2 minutos, e aí isso gera um monte de coisas ruins, coisas boas, mas não interessa se é bom ou se é ruim nesse momento. Só interessa você se colocar em situação e ver o que surge. Mas não ter medo do ridículo, não ter medo de errar, não ter medo, poder de fato assim se entregar ao que está sendo proposto. Uma primeira camada muito... Uma segunda camada já poder pegar isso tudo que foi feito e olhar. Abrir o olhar, assim, sensibilizar o olhar para ver o que de fato significa. Se o que você fez ali naquele primeiro momento de... está dando algum significado. Se você muda uma posição de uma mão, já diz outra coisa ou não. Você de fato depois um pouco conseguir racionalizar em cima e poder fazer escolhas. Isso está legal, isso não, isso significa, isso não está dando certo. E conseguir de fato trabalhar e fazer escolhas racionais em cima do que foi feito. Então eu ia propor, só para a gente começar rapidamente, da gente se apresentar uns para os outros na forma de um gesto. Assim, qualquer coisa. Mas que não seja uma apresentação assim, oi, eu me chamo Luísa, eu sou atriz do Rio de Janeiro, da verão. Não. Ou de como você está hoje, mas você. Você hoje, agora, nesse momento aqui, uns para os outros. Eu posso fazer o meu só para desinibir vocês. E aí... sem pensar, sem erro, não tem acerto, não tem porcaria nenhuma, só pra... nem sei aqui, mas eu vou aqui, ó.
Porque é isso, eu sinto que não precisa necessariamente trabalhar com arte, ou ser artista, ou ator, até, para refinar o nosso olhar, assim, eu acho. Eu acho que, claro, que todo mundo que está aqui hoje tem um interesse que seja em processo criativo, então isso já diz muito sobre vocês, mesmo que você se sinta de fora, que não seja ator e tudo mais. Porque, e eu acho que isso que diferencia a Bia também, de certa forma, que é o olhar, assim. Claro que todo artista tem o seu olhar, assim, mas você se sensibilizar o suficiente para sensibilizar o seu olhar e tanto sobre você e o que significa das coisas que você faz, quanto para tudo, né? Quanto poder andar numa mesma rua 20 anos e um dia descobrir que tem uma coisa diferente ali que você nunca viu. Porque se você tem um olhar que não vê, confuso, porque é muito fácil isso acontecer, a gente vive num mundo que é tanta imagem, que é tanta informação, que às vezes a gente fica um pouco anestesiado, né? Então eu acho que o caminho contrário disso é o máximo de sensibilidade do olhar, assim, quase um pouco que tu fez, assim, tu olhou esse caderno aqui, eu não tinha visto ainda que ele tem uma mão que saem plantas, folhas, olha que coisa mais, posso claro. Olha que coisa linda. De estampa, né? Sim. E tu veio aqui, tu olhou, então acho que talvez, assim, ao meu ver, e trabalhando com a Bia muito, vem um pouco daí a possibilidade de se criar alguma coisa, assim. Porque senão tu vai criar como, né? Mas esse exercício que a gente fez é um pouquinho sentir como é trabalhar com ela. Claro que é isso. E ia mandar vocês fazerem, sei lá, 3 cenas em 3 minutos. Por exemplo, o que cada um fez aqui para se apresentar hoje, ela ia infinitamente escavar isso. E ela ia pedir para mudar de posição, ela ia um pouco começar a mexer e ver o que mudava. Tu que fez o casaco ali, se tu tivesse feito, sei lá, em outro lugar e depois ter vindo pro meio, fez fora, veio para dentro, mas enfim, ir mexendo, pequenos gestos, a coisa de abrir, se pegasse e abrisse tudo, e ir destrinchando assim as possibilidades a partir de uma coisa pequena, assim. Então ela pegava assim capítulos ou fragmentos, pequenos textos e dava para os atores. E vai, 5 minutos. Quero 3 emoções. 3 emoções diferentes. Ou 3 emoções e uma surpresa. Isso é muito bom. Adoro botar uma surpresa no meio. Me surpreenda. Então, quando você... No começo é difícil, né? Você fica meio ali, o que eu faço? Como é que eu faço? Não. Mas depois você vai engatando. O bonito disso é que tem que ter uma alegria. Tem que ter uma alegria do trabalho. Tem que ter uma disponibilidade absoluta. Se você lutar contra aquilo, não vai rolar. Então você tem que se entregar e ter uma alegria do de novo. E outra coisa, e pode ser outro, e de outro jeito, e agora faz isso igual um cachorro, ou faz isso, e vai. E aí você engrena nisso, sai um monte de coisa. Sai coisa boa, coisa ruim, coisa... E aí depois você vai selecionando. Pô, isso aqui, como é que a gente pode trabalhar isso aqui? Então você fez essa cena inteira igual um cachorro. O que isso está falando? Como é que a gente pode vir aqui? E a gente teve muito isso... Eu peguei essa peleja, foi uma coisa assim muito difícil, mas foi muito maravilhosa. Eu tive que descobrir tudo.
Eu lembro que no que eu entrei na peça, eu tive um ensaio geral, tipo, 2 dias depois. Um ensaio geral de 2 horas e 3 horas, sei lá, devia ter a peça na época, 3 horas. E eu lembro que eu pensei, como é que eu vou... Eu não sei fazer essa peça. Eu tenho um roteiro. Como é que eu vou fazer para fazer um ensaio geral de uma peça que eu não sei fazer? Aí, isso que é muito bonito, porque eu acho que aí criou a minha conexão com o grupo até. O Fábio me perguntou na entrevista, ele falou, você teve que ganhar a confiança deles, né? E eu falei, sim, eu tive que conquistar a confiança deles. Mas como fazer isso? Então, eu virei... Nessa altura já sabia quem era quem? já, tudo estabelecido. Tá. Não, tudo marcado. Tudo pronto também? Ensaio geral, né? Ensaio geral. Tá. Claro que coisas mudaram depois, mas... Eu virei tipo uma pena, uma água, uma coisa assim. Eu ia junto com eles e... Sabe quando você segue um tiroteio? Eu não sabia para onde é que eu ia, então eu ia seguindo, mas eu fingia que eu sabia. Ah, então é pra cá agora, nananã. É pra lá agora. Ah, agora eu viro pássaro, agora eu movo, agora eu tiro, agora... Mas isso é muito interessante, porque é isso, você se entrega na mão do outro, aí você ganha confiança. Porque a pessoa está entregue na tua mão, você tem que guiar ela, você tem que levar ela... E aí eu fiz a peça assim, tipo, só olhando, eu não parava pra falar, vem cá, isso aqui é aqui, agora eu tô aqui, agora eu vou pra lá. Não, eu fingia que eu sabia, só ia acompanhando, ia, agora pássaro, agora morro, agora tiroteio, agora não sei o que, E aí, claro, depois eu voltava pra casa e ficava assistindo vídeos, estudando. Agora eu vou pra não sei aonde, agora eu vou pra lá, agora eu vou pra cá, agora eu vou... Nananana. E dando de mamar de madrugada. Vocês fizeram a peça em São Paulo, a primeira A gente estreou em São Paulo. que foi naquela, em todos